Olá, sejam bem-vindos ao 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Gostaria de cumprimentar todos os nossos congressistas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto de extrema importância, que é sobre o saneamento ambiental antes, durante e depois da Covid-19. Meu nome é Ana Paula Lemes de Souza, eu sou doutoranda em Direito, mestra em Direito, sou professora, pesquisadora, escritora, ecologista, ensaísta e também colunista da Editoria de Justiça da revista Carta Capital. Hoje, para conversar sobre o tema, nós temos aí grandes nomes de peso dentro dessa área de saneamento, recursos hídricos. Nós vamos ter a participação do professor doutor Luciano dos Santos Rodrigues, da UFMG. Nós vamos ter a participação também da secretária do Meio Ambiente de Minas Gerais, a professora doutora Marília de Carvalho de Mello, e nós teremos também o professor doutor Felipe Brasil, da Universidade Veiga de Almeida. No momento que eles forem iniciar a palestra, eu vou fazer uma apresentação um pouco mais detalhada do currículo deles. Eu gostaria de apenas fazer uma pequena introdução do porquê da escolha da temática, por que é relevante conversar sobre saneamento ambiental. Aqui no Brasil, hoje, nós temos 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água tratada e 11 milhões não têm o tratamento de esgoto, segundo alguns dados do Instituto Trata Brasil. Ou seja, metade dos brasileiros hoje não tem rede de esgoto, e dos 5.570 municípios, 455 não têm sequer acesso à água encanada. Isso é uma coisa bastante séria, que se torna ainda mais séria nesse momento que estamos vivendo, uma pandemia, porque o pressuposto básico é justamente uma higienização e um saneamento para que as pessoas elas possam lidar com essa situação da Covid-19. O ruim é que nós aqui no Brasil ainda falamos em coisas básicas, ainda estamos falando em saneamento básico, quando deveríamos já estar discutindo o que é o saneamento ambiental, que é justamente descentralizar o humano e passar a pensar no saneamento de um modo complexo, que vai atingir tanto a questão do tratamento de esgoto, quanto a disponibilidade de recursos hídricos, enfim, todo o ciclo mesmo que envolve manejo de águas pluviais, a questão da água. E muitas pessoas, como nós iniciamos aqui a nossa conversa, né, não tem sequer acesso à água. Então, mais de metade da população brasileira hoje não tem o saneamento básico. Então, seria muito exigir, mas fica o lembrete dentro da nossa temática, falar em saneamento ambiental. O saneamento ambiental, ele também esteve em pauta nesse ano, com a discussão por meio do Congresso, através da PL 4162, que já foi sancionada, agora é a Lei 14.026, teve sanção dia 15 de julho, e aqui no Brasil, o FGTS é quem faz o financiamento de obras em infraestrutura, habitação e também o saneamento. Só que dados do fundo mostram que aqui no Brasil, hoje nós temos 375 obras atrasadas ou paralisadas. Isso é mais da metade das obras que hoje são financiadas através do fundo. Então, nós percebemos aqui que temos uma dificuldade de acesso à água tratada, né? Existe uma dificuldade do acesso aos recursos já disponíveis. Embora exista essa dificuldade, o Brasil ele investe sim menos do que seria necessário para atingir a meta da universalização do Plano SAB, que é 2033.
A Confederação Nacional da Indústria aponta que essa meta, ela dificilmente será alcançada, talvez a universalização de acesso ao saneamento, nós vamos, infelizmente, conseguir alcançar cerca de 2060, nós temos uma média de investimento entre 2009 e 2014, foi de 9 bilhões, seriam necessários pelo menos 15 bilhões de investimentos para a gente conseguir minimamente cumprir o que seria essa questão colocada pelo Plan SAB. Uma outra questão é que existe uma baixa qualidade técnica em relação aos projetos que são apresentados. Esses projetos, eles muitas vezes, eles não dosam, eles têm uma perspectiva muito pouco realista em termos de financiamento, o que acaba gerando alguns entraves, juntamente a uma questão de burocracia, que é um processo de alta burocracia, que acaba alcançando um certo sucateamento em relação ao setor. E uma terceira questão importante também, que esteve em voga agora com a nova legislação, 14.026, é a questão da dicotomia público versus privado. Essa dicotomia, ela pode ser um pouco redutora em relação à complexidade do problema. Aqui no Brasil, nós temos cidades que são geridas pelo privado, como Manaus, e que têm péssimos indicadores. Temos casos de sucesso também, como em Franca, em Cascavel, que são ou de gestão pública ou por meio de capital misto, e que são casos de sucesso aqui no Brasil. Nós temos também casos de remunicipalização, como o de Itu, e também algumas privatizações que foram bem-sucedidas, como o de Uruguaiana. A questão é que, no resto do mundo, existe uma certa tendência à remunicipalização. Nós estamos assistindo essa iniciativa em Paris, em Berlim, e a questão é que não existe uma fórmula pronta, né? Existem problemas de gestão, existem problemas de financiamento, existem problemas nesse quadro que precisam ser resolvidos. Essa legislação que foi votada agora, ela adquiriu um debate dentro do Congresso por extinguir o que nós chamamos contratos de programa, que era uma forma de resolver esse impasse de que quem é responsável pelo saneamento hoje é o município, mas ele não consegue investir, então ele acaba transferindo a responsabilidade para o Estado. E com essa proibição do programa de serviços públicos, nós geramos também uma questão muito séria em relação à própria privatização da água, em relação a como é que vai ficar o futuro aqui no Brasil com a questão do saneamento ambiental. Enquanto uma política pública, a Lei 14.026 de 2020, ela traz uma visão de mundo. Não estamos, de forma alguma, negando o problema público em si, que é a ausência de saneamento. Mas, sim, hoje nós vamos discutir as formas de tratar esse problema. Será que o nosso futuro está à venda? Tem um poema muito bonito do Carlos Drummond de Andrade que se chama A Folha. Ele fala assim: a natureza são duas. Uma, tal qual sabe a si mesma. Outra, a que vemos. Mas vemos? Ou a ilusão das coisas? A pergunta do nosso debate hoje é: como falar em saneamento ambiental se mesmo o saneamento básico não tem sido visto? Nós vamos começar a nossa conversa hoje com o professor Luciano dos Santos, da UFMG. Ele é graduado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Lavras, tem doutorado em Ciência Animal, com ênfase em saneamento, também pela UFMG, pós-doutorado em Controle Ambiental e Saneamento pela Universidade Federal de Minas Gerais, e é professor adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais. Seja bem-vindo, professor Luciano. Vamos escutá-lo, depois os demais palestrantes, e depois nós voltamos para o nosso debate e para a rodada de perguntas. Obrigada a todos. Boa tarde para todos. E eu queria agradecer o convite, né, de toda a comissão, especialmente da Rosângela, né, que fez o convite. Até antes da Covid, né, então, ela para ser presencial, né, e teve essa mudança que a gente teve que se adaptar.
E eu, né, resolvi trazer aqui, eu trabalho muito, você falou muito do saneamento sanitário, né, do esgoto urbano, e eu venho até trazer uma visão lá do rural, né, também do esgoto sanitário, né, no rural não existe, né, vamos dizer assim, o saneamento, ele é inexistente, ele é zero na zona rural. Cada produtor ou cada empresa, ela é responsável por toda a parte, pelo abastecimento de água, pelo tratamento de efluentes, pela gestão dos resíduos, tanto sanitário, né, domiciliar, como o da produção rural e industrial. Então, não existe aí praticamente saneamento rural. E, né, nesse termo não dá para especificar muito, mas eu vou dar uma visão geral, né, uma área que eu trabalho aí já vai para 20 anos, desde da especialização ainda em lavas, depois passando mestrado, doutorado, pós-doutorado, e agora com 10 anos aqui na universidade. Uma das perguntas que eu mais ouço né, você é professor da escola de veterinária e trabalha com saneamento, né? Eu sou professor lá na escola de veterinária, lá tem 2 cursos, medicina veterinária e engenharia de aquicultura, e o veterinário em si, o engenheiro de aquicultura, mas o profissional que trabalha na agropecuária, zootecnista, agrônomo, engenheiro florestal e demais, na área rural a gente tem uma situação totalmente diferente, porque não tem nenhuma estrutura, não tem o Estado na zona rural. Então, a água potável que a gente consome, que até a gente tem números elevados, né? Talvez a única área do saneamento, que é o abastecimento de água, que a gente tem índices maiores na área urbana, na área rural também não tem, depende de cada propriedade. Então, lá ele capta água ou de uma nascente, ou de um poço, né, chamado de cisterna, ou de um rio, de uma represa, e se ele achar que deve fazer algum tratamento, ele faz. Se ele achar que não deve, ele vai beber aquela água daquela forma, com coliformes, sem coliformes, não existe análise de água, não existe nenhum controle. Tá? E isso também acontece com a atividade. Né? Então, eu vou dar um enfoque mais na questão da produção e no processamento. Coloquei processamento de carnes, porque é a industrialização da produção rural. Então, o suinocultor, né, o que produz aves, ovo, leite, posteriormente ele vai processar isso. E essa indústria processadora, ela pode estar na área urbana, mas também pode estar na área rural, né? Qualquer uma das situações, nas 2 situações, ela tem, a gente tem ainda uma dificuldade muito grande para ter um processo adequado de tratamento de efluente e gestão desses resíduos, tá? Próximo. Aí, nessa figura, né, que é uma figura icônica que eu já utilizo há alguns anos, eu coloquei aí fotos de todos os tipos de resíduos, ou da maioria dos resíduos que a gente encontra na atividade rural. Então, tem lá desde a cama de frango nos galpões, no abate clandestino, né, que ainda existe, no resto de palhada, abate de animais, né, animais mortos, né, como essa égua aí no pasto, esse rio, que foi até uma reportagem, que recebeu um efluente de abatedouro, né, de bovino, que não trata, então jogou todo o sangue, né, e foi para esse curso d'água, como as embalagens de agrotóxico, resíduos do sistema de tratamento de efluentes e os resíduos de serviços de saúde, que também é relevante na questão agropecuária, principalmente quando se fala em antibióticos, fala-se em vacinas e fala-se em hormônios. Então, isso na atividade agropecuária é muito mais relevante que na questão urbana, né? Parece que não, mas sim.
Pode passar, próximo. Tá? E só para falar um pouquinho lá do nosso trabalho, né, a gente fica lá na Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. A escola, ela fica literalmente em frente ao Mineirão, então todos que visitam Belo Horizonte acabam passando ali na porta da Escola de Veterinária e da UFMG. Tá? Então, a gente tem lá um laboratório de saneamento também, né, que às vezes confunde com o laboratório da engenharia sanitária, do DESA, né, mas lá é um laboratório independente. E alguns dos trabalhos que a gente tem realizado aí nos últimos 10, 15 anos, tem esse de análise de comportamento da eficiência dos reatores anaeróbios, que é um sistema que eu trabalho há muito tempo, desde o doutorado. Então, a gente tem feito alguns trabalhos em escala real com esse tipo de sistema, não só o reator WASB, mas alguns outros tipos, como filtro anaeróbio, reatores de chicanas, que também existe por esgoto sanitário. Qualidade é utilizar na produção agropecuária e na agroindústria, principalmente na agroindústria, há uma cobrança muito grande, né? Então, nos últimos anos, teve várias reportagens aí de indústria, de frigoríficos, de abatedores, de laticínios, sobre a questão aí de contaminação na água que é utilizada no processamento. Então, essa água tem normas do Ministério da Agricultura para ser utilizado. Então, o que a gente tem trabalhado tanto na agroindústria como na produção é exatamente no controle dessa qualidade, com os mesmos padrões que a gente utiliza para consumo humano. Né? Então, tem esse trabalho, né? A gente vê uma dificuldade muito grande das indústrias de fazer o sistema. Então, só para entender, um frigorífico está na zona rural e não recebe uma água da Copasa ou de outra concessionária municipal. Então, se ele capta uma água lá de poço ou uma água superficial, ele tem que fazer todo o processo de tratamento por conta dele. Então, ele tem que fazer o abrandamento, separação de sólidos, a desinfecção, dependendo do tipo de qualidade. Existe uma impressão errada que uma água de poço ou uma água de nascente, por ser fisicamente limpa, né, ela é transparente, ela é uma água boa. Não é verdade. 99% das análises de água que a gente faz no laboratório, seja de nascente, seja de poço raso e poço artesiano, dá a presença de coliformes. Então, dá contaminação fecal. Então, não é uma água isenta de contaminação. Então, você tem que fazer uma desinfecção e tem que ter um controle, que também não existe. Então, você colocar cloro na água é uma coisa, você fazer uma desinfecção e ter um controle com as dosagens corretas, para você realmente ter um padrão de qualidade de acordo com o estabelecido nas normas, não é uma coisa tão simples. Tá? Então, na prática, não é muito bem assim. E a própria água da concessionária, muitas das vezes, ela não tem o padrão que é cobrado pelo Ministério da Agricultura ou pelo IMA. Então, o próprio empreendimento ele tem que fazer uma adequação nessa água. Tá? Então, a gente tem normas aí da vigilância sanitária, quando indústria alimentícia diferente, que não seja carne, tá? Carne, leite e ovos tem uma outra normativa, ela é controlada pelo Ministério da Agricultura e você tem alguns padrões para fazer. Qualidade de água de nascentes e água superficial. Então, a gente trabalha também com monitoramento da qualidade de água dos corpos d'água, né, principalmente nas propriedades rurais, para evitar exatamente a questão de contaminação dessas águas, e o gerenciamento de resíduos sólidos agropecuários e agroindustriais, que a gente viu na foto anterior, que são uma infinidade, e a maioria deles não tem uma destinação correta e, às vezes, não tem nenhuma tecnologia específica para fazer essa gestão. Então, você pensa na área urbana só o resíduo sólido do lixo, então imagine lá na agropecuária que você tem diversos outros resíduos. Próximo. Aí é uma foto aí um dos sistemas que a gente utiliza na produção animal, principalmente em suinocultura, né, que são os biodigestores. E nada mais é que um sistema
tipo uma lagoa anaeróbia tampada, em que o gás, né, o biogás, ele pode ser coletado e aproveitado como energia. E é um atrativo a mais aí, no caso de suinocultores, tá? Mas a ideia é você gerenciar e projetar um biodigestor para que ele, sim, trate o efluente e aproveite o subproduto. A gente vê muitos biodigestores que são feitos e que não funcionam, ou funcionam de forma precária. Então, não adianta você ter um biodigestor se ele não está funcionando de forma adequada. Próximo. Tá? Aí, aqui é um sistema de tratamento. Esse sistema de tratamento é de um frigorífico de pescado, tá? No sul de Minas. Então, esse efluente, aí na primeira figura é uma Carria partial, né, que é um medidor de vazão, também muito conhecido para tratamento do esgoto sanitário, também em tratamento de água. Depois passa por uma peneira estática, né, muitos estranhos, não é aquela peneira estática tradicional que tem nas fotos, sim, é uma peneira que foi adaptada exatamente para redução de custo. É uma peneira que ficou aí na faixa de R$1.000, enquanto uma comercial seria 20, 30 mil reais. Ela faz o mesmo efeito, separar o sódio grosseiro ali do abate, e o efluente peneirado, essa peneira tem 2 milímetros, ele passa para o restante do sistema. Próximo. Tá? Aí na foto aí à esquerda, né, à direita de vocês, tem uma caixa de gordura, que também é diferente. A gente vê muito erro no dimensionamento, que às vezes alguns profissionais, eles saem da área urbana e vão projetar numa área, e às vezes levam projetos do esgoto sanitário, aí não funciona. Então, o nível, a quantidade de esgotos gerados com processamento, ele é muito mais elevado do que é o esgoto sanitário. Então, não dá para usar uma caixa de gordura que vende ali no material de construção. Então, essa é uma caixa de gordura que tem que ser dimensionada em função do volume. Tá? É uma caixa de gordura gravimétrica, mas ela tem lá o seu dimensionamento baseado no volume de efluentes gerados. Tá? A outra figura é o tradicional reator WASB, em alguns locais o pessoal chama de RAFA, que é o reator anaeróbio de manta de lodo. Essa é uma figura de quando foi implantado, né, com 2 separadores. Eu já fiz vários projetos de reatores WASB em escala real, tratando efluentes de frigorífico. Ele apresenta um resultado muito bom em termos de atendimento aos padrões de lançamento de efluentes, e tem a vantagem aí que você não tem um custo de manutenção, não tem bomba, não tem aeração, é um processo anaeróbio, e se bem projetado também não gera odor, tá? É no mesmo frigorífico. Próximo. Tá? Aí, também são fotos de frigorífico, de funcionamento. Essa primeira foto à esquerda é um reator anaeróbio que a gente chama de reator anaeróbio de Chicanas, também chama, né, em inglês ABR, que é um reator em que o esgoto entra no fundo e sai por cima, então ele faz diversos caminhamentos na forma de pistão, e com isso aí você aumenta a eficiência do sistema. Tá? A foto à direita é a saída dele com uma caixa de passagem para o reator WASB que eu mostrei ali no slide anterior, e embaixo já é o reator WASB cheio, né, antes de ser tampado. Aí é o efluente, está até aparecendo um pouco de alga ali, porque por causa do muito sol, né, aí o processo lá do frigorífico estava meio devagar, né, então o efluente acabou na parte de cima ficando um pouco esverdeado. Tá? Próximo. Tá? Essa figura aí vamos dizer assim, é o meu primeiro projeto, né, que é exatamente o meu projeto de doutorado, tá? No meu projeto de doutorado, a minha ideia era exatamente levar a tecnologia do reator WASB, que é um reator bem mais compacto do que o biodigestor que a gente viu e que as lagoas, para o tratamento de efluente de suinocultura, que é o efluente mais poluente que a gente tem na agropecuária, e até recentemente, há alguns anos, foi até eleito um dos mais poluentes do estado. E realmente é um efluente complicado. Então, para ter ideia, esse efluente aí que está entrando, essa foto da esquerda, já é o efluente peneirado, não é nem o que sai lá da granja.
esse efluente ele tem uma demanda bioquímica de oxigênio, uma DBO, na faixa de 8 a 10 mil miligramas por litro. O esgoto sanitário é 300. A DQO dele é 25 mil. A DQO do esgoto é 600. Né? O nível de amônia, nitrogênio amoniacal, dele é na faixa de 3 a 5 mil miligramas por litro. O padrão de lançamento em córrego é 20. Então, é um efluente complicado. Tá? Então, não é uma coisa simples você tratar o efluente de suinocultura. Não é simples, é complicado. Além da alta concentração de sólidos. Tá? Então, por exemplo, uma granja de suínos, uma matriz, né, que é a porca, ela gera em torno de 150 litros de efluente dias. Na área rural, o pessoal sempre fala dejetos, eles não falam muito efluente, eles falam dejeto. Né? Então, no caso, esse dejeto é lavado e gera esse efluente, então você pegar aí uma matriz que vai ter lá 10 suínos, são 10 animais, né? 10 animais geram 150 litros, e a gente tem suinocultura com 5, 20, 30 mil matrizes concentrada em uma determinada região. Então, é uma geração de efluentes em volume e carga. Então, não é simples tratar o efluente suínos. Então, a gente fez um reator anaeróbico, que está nessa figura do meio, feito com toda a dificuldade que é da universidade, né, sem dinheiro para fazer. Isso aí foi feito em 2004, até 2008 foi meu doutorado, eu fiquei quase 3 anos para construir, eu monitorei 1 ano, tá? Mas eu consegui fazer lá na faixa de 120 análises durante esse ano. Tá? E aí esse é o efluente final, essa figura aí talvez uma das figuras que já diz tudo em relação ao reator. Né? Então, é um sistema que trabalhou real, não foi de bancada. Então, a suinocultura, todo o efluente passava ali, então foi uma avaliação em escala real. E esse foi o efluente em termos físicos, né? Tem a tese, tem os resultados que você vê que realmente funcionou, eficiência acima de 95%. Na remoção de DQO, sólidos com concentração baixa, evidentemente a amônia não, porque o sistema anaeróbio não remove a amônia, mas é uma qualidade que não é muito comum de você achar numa granja de suínos. Então, é um sistema que funciona, é uma alternativa que tem que ser trabalhada, porque ele tanto funciona para esgoto sanitário, que existe aí já milhões de trabalhos, né, e muitos implementos, 70% dos tratamento no mundo, se eu não me engano, com reator anaeróbico, com reator UASP, e também está funcionando aí para a produção animal e também para a agroindústria. Tá? Próximo. Esse daí foi uma continuidade desse trabalho. Né? Esse daí já foi no meu pós-doutorado, e numa aluna, né, de doutorado, a gente fez, essa parte foi escala piloto. A gente usou as lagoas de maturação exatamente para fazer o quê? Para a gente avaliar o pós-tratamento, remoção de amônia, remoção de fósforo e remoção de coliformes, tá? Nessa lagoa aí que está sendo mostrada, a gente teve aí eficiências, não conseguiu chegar a amônia ao padrão de lançamento, né? Mas a gente conseguiu zerar ovos de aumentos. Então, ovos de aumentos, aqueles ovos e parasita, do próprio parasita sanitário também, e que a legislação de reuso fala em menos de 1 ovo por litro. O efluente WASB, aquele clarificado que saiu na faixa de 5 mil ovos por litro. Quer dizer, muito fora de um padrão parasitológico. E o coliforme estava saindo na faixa de 10 a quinta. Aí na lagoa a gente conseguiu baixar de 10 a terceira. Depois, na foto do meio, tem um filtro de pedra, né? Que ela para remover um pouco de algas, e aí, na foto, acho que não sei, não está ficando muito, não está muito boa, ou está pequena, mas ela é o efluente do filtro, né? Então, a gente tem ali uma continuidade, foi um bom resultado, um trabalho financiado pela FAPEMIG, que o resultado, a gente sim conseguiu remover ovos de almintos e coliforme a padrão de reuso de acordo com a OMS. Tá? Próximo. Aí já são projetos mais novos, né? Aí eu saí um pouco da suinocultura, que eu trabalhei muito tempo lá, né? Ainda trabalho, mas aí a gente foi para um efluente que é o efluente mais difícil, né? Não é o mais difícil de tratar, mas é
vamos supor, é a área mais atrasada, né, do saneamento rural, que é a bovinocultura. A bovinocultura leiteira, ela não tem nada de manejo. O manejo é aquele antigo, de 100 anos atrás, que você pega o dejeto, joga no solo, ou você pega e junta ele, né, e fala que é uma compostagem. Então não é isso, né? Então esse efluente bovino do confinamento ou do bovino leiteiro que você vai fazer a lavação, tá vendo? Aí é uma peneira estática tradicional, né? Mas a quantidade de sólidos que sai da peneira, esse sólido está na caçamba, se ele for para o sistema de tratamento de efluente livre, o sistema não funciona. Então, é uma falha que a gente tem em muitos sistemas, lagoas, biodigestores com efluente de bovino de leite. Tá? Então, esse aí é um sistema que a gente também trabalhou com reator, aí tem o sistema de peneiramento, tá? Próximo, para vocês terem a ideia, né, de que é também ruim. Isso daqui é um sistema que eu projetei para um colega, né, do Ministério da Agricultura, que também foi professor na escola comigo, hoje está no Ministério. Isso aí foi lá no Rio de Janeiro, tá? Então, lá a gente fez, né, ele viu a ideia, então tem aí uma peneira estática do mesmo tipo daquele frigorífico, o efluente dele é bovino de leite, tá? Aí é um peneiramento, depois tem uma caixa de areia pequena, aí do lado um tanque de equalização, que é exatamente para você equalizar, né, o volume gerado nas propriedades, geralmente é 2, 3 horas por dia, então se você jogar tudo no sistema, não funciona bem, tá? Próximo. Aí é o reator AB, é o reator de chicanas, parecido com aquele do frigorífico, porém aqui eu coloquei 4 compartimentos, 4 câmaras, então ali mostra os tubos, a entrada e a saída, depois da equalização passa por esse reator de chicanas, tá? Próximo. Aí é um tanque de armazenamento, tem um filtro anaeróbico, que não apareceu muito na figura, depois do filtro anaeróbico tem um tanque, que a ideia dele é fazer fertirrigação, isso é aplicar isso nos piquetes de bovino para economizar a adubação, né, ao invés de lançar no corpo d'água. Próximo. E aí é um dos piquetes, né, mostrando como que o efluente, né, ele realmente dá uma resposta boa no cultivo. Muitos locais, o pessoal joga dejeto bruto e realmente fica verde, mas o dejeto bruto, ele tem muitos, principalmente a carga orgânica, ela causa danos à planta, causa danos ao solo e vai percolar e contaminar o corpo d'água. Então, você pega o efluente, faz tratamento, tem essas remoções, sobra só o nutriente. Se você faz um controle com uma adubação correta para fazer, você tem esse resultado. Então, é interessante. Próximo. Aí é um efluente de bovinocultura, né? Como que sai o efluente? Isso aí é uma das análises que a gente fez no laboratório, mostrando sem sólidos, né? Ele tem uma cor aí do anaeróbio, mas não tem sólido. Próximo. E aqui, só para ter uns 5 minutos para finalizar, aqui é só mostrando alguma coisa sobre a questão do resíduo sólido. Esse daí é o que o pessoal utiliza muito na propriedade, né, que eles mesmos chamam de inferno, né, que é essa fossa que é simplesmente o tanque joga lá os animais mortos, vísceras, e fica lá, e depois de que fica cheio, uma pessoa vai lá e retira esse material. Próximo. Aí uma ideia, né, o que hoje tem como tratamento de animais mortos na área rural e também na área urbana pode ser feito, que são as composteiras de animais mortos, tá? Próximo. Que aí atende todo o saneamento. Aqui um exemplo de como é feito na composteira, aí são aves, né, frangos mortos, você coloca a palha por cima, e vai colocando, e depois de um tempo você tira esse material compostado, tá? Próximo. Aqui é uma figura dos animais maiores, né, bovinos e ovinos, é isso que é o que a gente vê muito no Brasil, os animais morrem, ficam lá no pasto, né, e o ideal é você fazer a compostagem também, tá? Próximo. Aí é uma compostagem numa propriedade rural, né, de animais mortos, né, eles fizeram, e não está totalmente adequado como que é o processo correto, mas é melhor ali do que o animal simplesmente abandonado. Tá? Próximo.
Finalizando. Então, isso aí é só uma visão para a gente, né, para vocês verem que realmente a gente tem um grande desafio ainda na produção rural, né, e na questão do processamento dos frigoríficos, laticínios, curtumes, que é a área, né, que eu trabalho mais, e que ainda precisa ser feito. E, na verdade, eu não trabalho só numa área do saneamento, eu trabalho na qualidade de ar, eu trabalho no tratamento de efluente, trabalho no resíduo, trabalho no licenciamento. Por quê? Porque na área rural não tem gente e não tem, financeiramente, o produtor não tem como ter uma pessoa para fazer cada um. Então, o desafio na área rural ainda tem esse, que a pessoa tem que andar em todas as áreas, ele não pode ficar só específico naquela área, porque os desafios, eles são grandes. Lá na escola mesmo só tem 2 professores de saneamento, né, de um plantel lá, de número de professores de 120, né, então é só eu e um professor mais antigo, o professor Israel, que é veterinário, tá? Aí eu queria agradecer mais uma vez, depois a gente vai ter um bate-papo, mas a ideia era mostrar essa visão aí do saneamento rural, no que a gente tem trabalhado e visto aí, principalmente aqui no estado de Minas. Obrigada, professor Luciano. Excelente palestra falando sobre o saneamento rural, que é um desafio enorme, talvez ainda maior do que o saneamento urbano, sobre a bovinocultura, assuntos muito relevantes para a nossa mesa de hoje. E falar em saneamento ambiental, nós também estamos falando em redução dos impactos antrópicos nos ecossistemas. Nós temos aqui uma grande especialista nessa temática, a professora Marília de Carvalho de Mello. Ela possui graduação em Engenharia Civil pela UFMG, mestrado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela UFMG, e doutorado em Recursos Hídricos pelo Programa de Engenharia Civil da UFRJ. Ela é ex-diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, que é o IGAM. Ela já foi secretária adjunta, subsecretária de Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e atualmente é a nova secretária do Estado de Minas Gerais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, estando aí à frente do SEMAD com todo o seu conhecimento adquirido ao longo desses anos, e também é professora, então ela atua na área de gestão e também é professora e coordenadora do mestrado em sustentabilidade em recursos hídricos da Universidade Vale do Rio Verde. E muito obrigada, professora Marília, estamos muito ansiosos para ouvi-la. Obrigada, Ana Paula, pela gentil apresentação, na verdade, pela parceria de sempre. A Ana Paula também é uma mulher profissional que eu muito admiro. Cumprimentar também o Luciano e o Felipe, os professores que compartilham essa mesa comigo. Professor Luciano, eu fui professora substituta na UFMG e dei aula na aquicultura também. Dei aula de hidráulica e hidrologia lá, mas eu estava no departamento de hidráulica, né? Departamento de engenharia de recursos hídricos na engenharia. Então, quase que nós fomos colegas durante um período. Bem, então, hoje eu vou abordar um pouco o tema de saneamento, mas numa visão mais abrangente de Brasil, os desafios pós-pandemia. A Ana Paula já falou muito assertivamente, né, o saneamento, não é à toa que o novo marco de saneamento, que há tanto tempo tramitava, foi aprovado em meio à pandemia. A pandemia chamou a atenção a essa pauta de saneamento no mundo e no nosso país, né, onde o principal meio de prevenção da Covid é lavar as mãos, e num país onde nós ainda temos pessoas sem água tratada nas suas casas, ou seja, sem capacidade de lavar sequer as suas mãos. Um outro ponto, o próprio isolamento social demandou que o provimento de água estivesse nas nossas residências. Como que nós vamos, nesse momento de isolamento social, sair para buscar água fora das nossas residências, como a gente sabe que acontece em diversas regiões também do nosso país.
E o último tema que chama atenção, né, apesar de que a Covid não é transmitida pelo esgoto, né, não há ainda certeza científica da transmissão fecal-oral, mas já há alguns estudos publicados de que as gotículas de esgoto contaminadas por Covid podem, né, caso sejam aspiradas, podem gerar contaminação, mas vou aqui parafrasear o professor Carlos Chernicharo, da UFMG, logo no início da pandemia, quando a gente discutiu um projeto que eu vou apresentar para vocês também um pouco do resultado dele, ele falava assim: Marília, pelo menos né, o SARS-CoV, esse vírus, né, que foi aí, que transmite, né, a doença, chamou atenção a tantos outros patogênicos que estão no esgoto, e que há muito tempo mata muitas pessoas no Brasil e no mundo. Então, o esgoto agora, pós-Covid, ele tem ainda mais esse chamamento epidemiológico da saúde pública. Então, nessa linha, eu pretendo abordar o tema saneamento e os desafios pós-pandemia. Por favor? Bem, então, primeiro eu trouxe cenário brasileiro do saneamento, para a gente entender onde que nós estamos hoje, né, e depois entender quais são os nossos desafios para o futuro. Em relação ao abastecimento público, por favor, pode passar. Eu uso muitos dados da Agência Nacional de Águas, a Agência Nacional de Águas agora, Agência Nacional de Águas e Saneamento. Ela já há algum tempo sistematizava dados importantes de saneamento, mesmo porque saneamento, como o professor Luciano mencionou, tem uma relação direta com a qualidade ambiental, com a qualidade da água, né? Então, mesmo antes de ser a Agência de Águas e Saneamento Básico, a Agência Nacional já fazia essa compilação de dados. E aqui o primeiro slide mostra para a gente o sistema de abastecimento, os desafios para abastecimento de água no nosso país. Então, vocês podem ver aí os municípios que estão em verde, têm um manancial em condição satisfatória. Os municípios que estão amarelo, eles precisam de ampliação do manancial de abastecimento, ou seja, a quantidade de água que o manancial provê já não é suficiente para abastecer toda a população daquele município. E os municípios que estão em laranja são municípios que precisam de um novo manancial de abastecimento. Eu quero só destacar que a Agência Nacional de Águas ela está agora atualizando este trabalho. Esse trabalho é de 2010. Então, nós estamos falando de 10 anos atrás, já com esses desafios que vocês conseguem enxergar nessa distribuição do nosso país. Pode passar, por favor? Bem, e aí a gente traz aqui, né, em números, a gente tem o abastecimento satisfatório em 27% dos nossos municípios, né, mostrando, de fato, qual que é o desafio que nós ainda temos no nosso país. Por favor. Pode passar. Aqui, esse gráfico é um gráfico da avaliação do ODS 6 no Brasil, o ODS 6, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o 6, né, se relaciona ao provimento de água, então, é muito importante, água e esgoto, né, saneamento, a gente ter essa clareza da diversidade que nós temos no nosso país. Então, aqui vocês podem ver em vermelho e em vermelho, né, laranjado e amarelo, um pouco mais escuro, a gente tem, né, a região Nordeste e Norte, com uma condição muito distinta das diversas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste do nosso país, quando a gente fala em abastecimento de água. Então, nós temos ainda grandes desafios, vocês também puderam observar no mapa anterior, que demonstrou a distribuição espacial, mas essa grande diferença que a gente tem nas regiões do nosso país. Por favor. Exatamente essas discrepâncias.
Bem, e a gente nunca deve esquecer, né, e eu acho que esse é um ponto fundamental. Hoje nós temos um mineiro, né, que é relator, foi meu professor também, que é relator da ONU para o tema água e saneamento, que há 10 anos atrás, exatamente em 2010 também, a ONU declarou a água e saneamento como direito humano. Quando a gente faz uma avaliação, também são dados do relatório de ODS 6 da ANA, do déficit de abastecimento de água por faixa de renda, então a gente tem até um salário mínimo laranjado, de 1 a 3 salários mínimos amarelo, 3 a 5 salários mínimos esse verde, e o azul mais escuro acima de 5 salários mínimos. Então a gente vê claramente que nós ainda temos, além das discrepâncias regionais, uma dificuldade do provimento desse serviço para a população de baixa renda, para a população vulnerável do nosso país, e, mais uma vez, reforça-se a universalização, entendendo o modelo econômico do saneamento, mas, de fato, trazendo a visão do direito humano à água e saneamento para acesso a todos, independente da capacidade de tratamento. É muito interessante dizer, quando a gente fala sobre pandemia, uma das primeiras ações do governo de Minas Gerais, logo quando o Covid foi, o isolamento social foi iniciado, a Copasa, junto com a ARSAI, que é a Agência de Regulação de Serviço de Saneamento aqui no estado de Minas Gerais, não cortaram a água daquelas pessoas sem capacidade de tratamento, das pessoas de baixa renda. Então, foi uma das primeiras ações do governo do estado da Copasa para a garantia do provimento da água, mesmo numa condição de não pagamento pela prestação desse serviço. Pode passar, por favor. Agora, a gente vai olhar um pouco o esgotamento sanitário no nosso país. Então, a gente, de novo, enxerga as discrepâncias regionais, vermelho sem coleta e sem tratamento, verde escuro com coleta e com tratamento. A gente vai ver soluções individualizadas. Depois, professor Luciana, eu trouxe alguns dados de uma publicação recente da FUNASA do status do saneamento rural no país, que a gente sabe que é um grande desafio, como você muito bem colocou. Pode passar, por favor. Bem, e aqui a gente vê, a estimativa dos volumes de esgoto coletados, gerados, e aqueles tratados. Então, a gente tem ainda uma pequena capacidade, 43%, que de fato é tratado no nosso país, com 67% ainda lançado in natura nos nossos corpos d'água. De novo, a gente mostra aí a discrepância regional, do tratamento de esgoto. A discrepância é menor do que a de água, mas é porque, de fato, ainda está tudo numa condição ruim, A água a gente tem ainda a região sudeste, sul, centro-oeste melhor do que o nordeste e norte, e aqui não. Quando a gente abre o Sudeste também é muito heterogêneo, São Paulo tem uma condição outra de tratamento de esgoto em relação ao estado de Minas Gerais, e depois Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Pode passar, por favor. Esse dado é um dado muito importante, especialmente num congresso, que a gente é um congresso científico, técnico-acadêmico, em que pese nós temos 43% do nosso esgoto tratado no nosso país, qual que é a condição, de fato, de eficiência de operação dessas estações de tratamento de esgoto? O professor Luciano falava do ASB, que é uma tecnologia, eu fiz iniciação científica com o Carlos e com o Marcos, fiz com o Marcos, mas trabalhei ali no grupo do DESA, Luciano. A professora Silvia recentemente orientou uma aluna que fez uma avaliação de desempenho dos UASBs em Minas Gerais. Infelizmente, a gente não tem boas notícias, porque a operação, mesmo dos sistemas mais simples, eles ainda são uma dificuldade
pela capacidade técnica que a gente tem hoje disponível nos nossos municípios. Então, aqui eu mostro a eficiência de tratamento de esgoto no nosso país. Para mim está parecendo bem pequenininho aqui, o professor Luciano estava um pouco maior, mas eu espero que vocês estejam conseguindo também ver esses dados, mas queria só mostrar essa última coluna em verde, né, tratamento que tem remoção de nutrientes, nitrogênio e fósforo. Aqui, intermediária, a gente tem, então, a eficiência de remoção de DBO. Essa coluna azul mais claro, se eu não me engano, é entre 60% e 80%, e a azul mais escura, acima de 80% de eficiência. Então, esse é um ponto fundamental que a gente tem que, né, começar a pensar, porque mesmo com os 43% do esgoto que é tratado, qual que é, de fato, a condição que ele é devolvido para os nossos corpos d'água. E eu já chamo a atenção, né, a um instrumento que o novo marco traz muito, eu vou mencionar daqui a pouco, que é o reuso. Né, o professor Luciano, que trabalha mais nessa área rural, e eu estava, professor Luciano, agora num webinar com a Frente Parlamentar de Saneamento. E eu falava isso, assim, a gente tem que pensar o saneamento para o futuro diferente do saneamento convencional do passado. Né? Por que os municípios vão gastar dinheiro, e a gente sabe que tratamento terciário não é barato, se a gente pode fazer fertirrigação? Né? Então, o próprio INCTET Sustentáveis da UFMG, ele tem feito essa discussão técnica e científica muito importante, né? Nós não precisamos gastar recursos para tirar nitrogênio e fósforo. Nós temos que dar condição do efluente de um tratamento secundário ser utilizado para fertirrigação. Então, essa é um desafio também técnico para o saneamento com uma visão de futuro, por favor. Então, aqui eu só fecho, né, essa parte de água e esgoto com essas informações. Então, a gente, em 2017, eu trouxe até dados mais recentes no slide à frente, tiveram mais de 258 mil internações por doenças de veiculação hídrica. Então, a COVID chama a atenção, né, a tantos outros organismos patogênicos que estão presentes no esgoto e matam pessoas, né, e adoecem pessoas sempre, né, independente dessa condição que nós temos agora de pandemia. Bem, e nós estamos falando de 100 milhões de brasileiros que não têm acesso à coleta de esgoto. Então, também um grande desafio. Por favor. Esse dado, como eu disse, é um dado mais recente. A ABS publicou recentemente, agora em 2020, um trabalho muito interessante, que é o ranking da universalização de saneamento no país. E aqui, nesse slide, tem o dado, na verdade, a ABS separou os municípios em dois grupos, municípios de grande porte e municípios de pequeno e médio porte. E para cada um desses municípios, estabelecendo alguns critérios, ela criou categorias. Então, categoria, primeiros passos para a universalização são aqueles municípios que estão bem atrasados, né, não tem, né, um trabalho voltado ao saneamento mais efetivo, empenho para a universalização, segundo estágio, compromisso com a universalização, são municípios já que estão numa condição mais avançada, e rumo à universalização, são municípios mais próximos. É muito interessante se a gente olhar aqui, o CID-10, né, é uma qualificação do Ministério da Saúde para doenças, né, que tem relação com esgoto sanitário, e a gente vê que aqueles municípios que estão nos primeiros passos para a universalização, tanto em municípios de pequeno e médio porte, como municípios de grande porte, são aqueles que têm maior ocorrência de doenças de veiculação hídrica, mostrando a correlação direta, né, entre tratamento de esgoto, saneamento e doenças de veiculação hídrica. Por favor. Mais um. Vamos agora, então, falar sobre resíduos sólidos e drenagem. A gente sempre que fala sobre saneamento, a gente fala muito sobre água e esgoto, que são, né, desafios importantes,
mas o resíduo sólido da mesma forma, e eu falo que a drenagem urbana ainda mais. Quando a gente fala de resíduos sólidos, a gente vê que houve, né, um avanço no nosso país, mas ainda nós temos desafios significativos. Aqui no nosso estado, por exemplo, nós temos aí cerca de 300, na verdade eu vou dar o número exato, 354 municípios que ainda destinam seus resíduos sólidos em lixões, dos 853 municípios que nós temos no nosso estado. Então, é ainda um grande desafio. E como o professor Luciano disse, né, nós temos, aqui eu estou falando de resíduos sólidos urbanos, mas nós temos diversos outros tipos de resíduo que também são desafios, né, que não estão enquadrados na política de saneamento, porque não é responsabilidade do poder público, do município, que é o titular do serviço de saneamento, mas também que traz uma degradação ambiental. Há pouco uma aluna defendeu que estudou sobre resíduos de construção civil, que é um desafio para os municípios, resíduos de serviço de saúde. Então, hoje a gente tem esse quadro aqui, né, são dados do SNIS, no nosso país, com 1.037 lixões ainda. Por favor. Drenagem urbana. Drenagem urbana, para mim, é um grande desafio. É um grande desafio porque, muito interessante, eu estudava recentemente, porque eu dei um curso para a elaboração de planos de governo para os candidatos a prefeito no tema saneamento. E a gente sabe que tem tarifa de água, que tem tarifa de esgoto, que tem de resíduos sólidos, e drenagem urbana, pouquíssimos municípios cobram por essa prestação de serviço. Alguns têm, né, esse valor cobrado no IPTU, mas são pouquíssimos, conforme aqueles indicadores que a gente tem no SNIS. Então, a gente tem ainda muitos municípios que, em função de um modelo de desenvolvimento urbano baseado na impermeabilização do solo, ocupação de áreas, né, de inundação, sofrem todo ano com perdas físicas e até perdas humanas. Belo Horizonte, esse ano foi um ano muito atípico, né? Janeiro, para todo o nosso estado. E Belo Horizonte, especialmente, teve uma condição também muito crítica em relação às enchentes urbanas. E eu trouxe aqui, esse foi um trabalho desenvolvido na USP, né? Eles fizeram uma modelagem, uma avaliação de qual que é o impacto econômico em função das cheias na cidade de São Paulo. E é muito interessante porque eles fazem uma avaliação de como, porque né, as enchentes urbanas, elas têm um impacto primeiro aonde? No sistema viário, né? E quando você para o sistema viário de uma cidade como São Paulo, você impacta a logística de todo o país. Então, esse é um dos pontos que eles avaliam nesse estudo que foi desenvolvido pela USP. E eles chegam à conclusão que o país perde 700 milhões por ano com as enchentes em São Paulo, por esses impactos na cidade, mas também, né, nessa estrutura logística de escoamento de produção, que São Paulo, né, tem um papel fundamental na economia do nosso país. Pode passar, por favor. Aqui eu trago um dado também do SNIS, que eu acho muito importante, porque aqui da representação espacial dos municípios, né, que participam pelo tipo de sistema de drenagem urbana. Então, nós temos aqui, em vermelho, acho que é isso mesmo, em vermelho não, em laranja, sistemas unitários, e em verde, sistemas separadores absolutos. Então, há como meta para o saneamento novo marco que aqueles municípios que ainda são sistema unitários, ou seja, que o sistema de drenagem pluvial e de esgoto é o mesmo, que eles transformem o sistema de drenagem em sistemas separadores absolutos. Então, se a gente olha para esse mapa, a gente vê que tem municípios ainda, e não são poucos no nosso país, que são sistemas unitários, né? Ou seja, mistura esgoto com água pluvial. Por favor. Saneamento rural, professor Luciano. Então, esse dado aí, por favor, é um dado publicado recentemente pela FUNASA. Mais um, por favor.
e que chama aí muita atenção. Nossa, esse eu não vou enxergar de jeito nenhum, eu vou ter que, de fato, abrir minha apresentação aqui para falar com vocês. Então, esse é um dado, como eu disse, recentemente publicado pela FUNASA. No Brasil, a responsabilidade pelo saneamento rural, né, do gerenciamento mais amplo, aporte de recursos da FUNASA. Então, nesse primeiro grupo de gráficos acima, são os gráficos que demonstram para a gente, desde 1991 até 2010, a evolução das formas de abastecimento de água em domicílios rurais brasileiros. Foi um pouco o que o professor Luciano já mencionou. Então, vou pegar o dado mais recente: 55% é por poço ou nascente, 28% é rede, e 17% outra forma, né? É muito difícil a gente ter rede em áreas rurais, a não ser que a gente tenha uma comunidade rural mais adensada, né? Mas normalmente são soluções individualizadas. Isso é uma questão de saúde pública importante. Eu tive a oportunidade de acompanhar que nós monitoramos os poços na bacia do Paraupeba, né, pós-rompimento, na área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Brumadinho. E, professor Luciano, o que o senhor mencionou é o que nós vimos lá: todos os poços deram contaminação por coliforme fecal, todos eles. E aí nós determinamos, então, à época, a Vale que fizesse, então, um tratamento desses poços, porque, a partir do momento que o uso da água do Paraupeba foi interrompido, essa era a única forma de abastecimento que essas, né, comunidades, esses produtores e essas pessoas tinham. Bem, aqui embaixo se relaciona ao esgoto, e aí eu quero destacar que esse percentual no gráfico, essa área maior do gráfico, são fossas sépticas rudimentares, então, com uma operação inadequada, 64%, fossa séptica, na verdade, fossa rudimentar, né? Não é fossa séptica rudimentar, desculpa. Aqui, 16% com fossa séptica, aí com critérios técnicos mais bem definidos, mas até esse é um problema, porque a fossa rudimentar vai dar perto do poço ou da nascente onde se capta água para beber. Então, saneamento rural é, de fato, um grande desafio no nosso país. O próximo, por favor. Bem, então, o próximo são dados em cima, são dados de drenagem, e 76% dos municípios em área rural sem informação sobre drenagem. Drenagem em área rural é menos mal, né? Porque área rural a gente não tem tanto esse modelo de desenvolvimento de impermeabilização que a gente tem em áreas urbanas. Bem, e aqui resíduos sólidos, na parte de baixo. Eu quero destacar que 58% dos resíduos sólidos, por esses dados da FUNASA, né, em área rural, são, se a gente pegar os 58% mais os 4%, são queimados ou enterrados. E a gente gera aí um outro problema, né, um problema de emissão de gases, um problema de poluição do ar, que, de fato, gera um grande desafio. Por favor. Então, qual que é a distância da universalização? Pode passar. Esses são os dados que eu mencionei desse estudo recente da ABS, né, da Associação Brasileira de Área Sanitária e Ambiental. Então, a gente vê aqui, né, os municípios rumo à universalização. Em números, né, a gente tem 85 municípios, a gente tem grande parte dos municípios na condição aqui de empenho para a universalização, e municípios de primeiros passos 251 no nosso país. Então, a gente vê que nós temos, nós podemos ver aí o grande desafio para o saneamento que a gente tem nos próximos anos no nosso país. Por favor. E aí, no meio da pandemia, em função de vários estudos que foram feitos em outros países, e o primeiro país que começou a estudar a presença do vírus no esgoto foi a Holanda, né, que detectou a presença do vírus. Nós nos organizamos aqui no estado de Minas Gerais, eu sou uma das pessoas que faz parte dessa equipe, a Agência Nacional de Águas, o INCTE Sustentáveis, a Copasa e a Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, o financiamento é da Agência Nacional de Águas,
instituímos uma rede de monitoramento de bacias sanitárias no município de Belo Horizonte. Pode passar, por favor. E esse projeto é um projeto que a gente se orgulha muito e ele serve de avaliação e tomada de decisão, né, para as autoridades de saúde em Belo Horizonte, mas é uma ferramenta epidemiológica incrível, né, que alguns outros municípios também começaram a utilizar. A Fiocruz fez no estado do Rio de Janeiro, São Paulo, algumas cidades também trabalharam. Então, a gente tem aí, né, uma equipe de várias instituições envolvidas, e eu trouxe aqui, pode passar, por favor, que meu tempo eu tenho mais 5 minutinhos, os resultados mais recentes, por favor, do programa. São 24 pontos de monitoramento em bacias sanitárias representativas de Belo Horizonte, sendo 2 deles na entrada e na saída das ETs. Das estações, são 2 estações de tratamento de esgoto que a gente tem aqui em Belo Horizonte. A ET Arrudas e a ET Onça. Aqui a gente mostra, né, qual que é o percentual das amostras que trataram positivo, ou seja, que tinha, né, o vírus. Então, a gente começou a monitorar logo no início, né, assim, nós começamos a monitorar em maio, então nós pegamos grande parte do ciclo, né, da doença, tanto a ascensão, o pico, e agora nós estamos pegando, né, a queda. Então, aqui são os pontos que deram positivo, então a gente teve muito tempo aí com 100%, só na última semana epidemiológica que a gente vê aqui, né, no gráfico de cima, porque aqui a gente divide, né, a bacia do Onça e a bacia do Arrudas. A gente viu uma diminuição da ocorrência. Por favor. Esse gráfico é um gráfico muito importante, a gente faz aí uma avaliação de correlação dos nossos dados, porque em função da quantificação de vírus nas fezes humanas, a gente faz uma regra, né, de 3 para avaliar qual que é a carga viral no esgoto e o que aquela carga viral representa em termos de contribuição de população infectada. Chegou momentos que os nossos dados, né, aí semana epidemiológica 30 especialmente, é importante para vocês verem isso, né, os nossos dados indicavam uma população contaminada 100 vezes maior do que os dados oficiais de confirmação de contaminação no nosso município. Então, é uma ferramenta epidemiológica muito importante, que a gente tem utilizado, a ideia é que a gente monitore até dezembro desse ano. Estamos também processando alguns pontos de monitoramento que ainda não estão prontos nos corpos d'água, né, nas 2 no Rio das Velhas e nas 2 bacias do Onça e do Arrudas. Pode passar, por favor. E a gente fez também essa avaliação de distribuição espacial do vírus. Então, toda semana a gente vê onde que o vírus está circulando nos bairros da cidade, em função desses 24 pontos, né, representativos das bacias sanitárias do nosso município. Esses são os dados mais recentes, então a gente vê aí uma diminuição, a gente está até muito de olho aí nesses dados, né, porque Belo Horizonte agora já abriu muitas atividades comerciais, etc., e como que isso vai refletir. Mas, por enquanto, a gente continua com a tendência de queda de infecção. Pode passar. Bem, então eu vou passar aqui bem rapidamente outros desafios, por favor. Eu queria falar sobre a segurança hídrica. Esse é o mapa de segurança hídrica do Brasil, e segurança hídrica tem relação direta com saneamento. Nós, cada dia, vamos buscar água mais longe dos nossos municípios, em função da contaminação por esgoto das águas que a gente tem dentro dos nossos municípios. Essa é uma incoerência técnica. Então, nós temos que tratar esgoto para usar a água de onde nós estamos, e não transpor água distante, e muitas vezes, quando você transpõe água de outro lugar, você está prejudicando aquelas pessoas da bacia de origem para se abastecerem daquelas próprias águas. Vou correr um pouquinho, tá, Ana Paula? Pode passar. Esse é o Índice de Segurança Hídrica, que a Agência Nacional de Águas publicou, traz 4 dimensões: a humana, a econômica, a ecossistêmica e a resiliência. Vale muito a pena conhecer esse mapa dinâmico,
do Plano de Segurança Hídrica do Brasil. Por favor. Aqui eu trago Minas Gerais, né, um destaque até a região metropolitana, e é interessante, Ana Paula, porque um dos temas, o resiliência, ele leva em consideração a presença de barragens de rejeito. A gente sabe que a barragem de Brumadinho, né, ela impactou um dos pontos de captação do nosso município, da região metropolitana, e nós perdemos 5 metros cúbicos de capacidade de produção em função do rompimento da barragem. Por favor. Aqui eu trago um pouco a informação sobre... Um minutinho, também está para mim, cortou uma parte aqui. Sobre as intervenções, né, propostas pelo Plano de Segurança Hídrica. Então, são intervenções de sistema adutor, de barragem, de canais. O Plano de Segurança Hídrica, ele traz muito esse viés de infraestrutura. Esse é um ponto que a gente até discutiu muito com a Agência Nacional de Águas. A gente precisa trabalhar soluções baseadas na natureza, não só infraestrutura construída. Pode passar. As nossas perdas físicas, que estão lá também muito destacadas no marco, como metas que devem os novos contratos de saneamento perseguir, a redução. A gente perde 40% de água tratada e a gente fica buscando novos mananciais para captar água, para construir barragens, né, para construir novas adutoras. Então, esse é um desafio, por favor. O reuso, como eu já mencionei, aqui é um mapa da ANA que fala sobre algum de reuso no nosso país, e aí fala reuso industrial, reuso agrícola, reuso para abastecimento público. A gente sabe que algumas cidades de São Paulo já fazem isso, né, dada a condição limitada de água disponível. Então, trago, né, essa discussão do reuso, por favor. Bem, eu vou parar por aqui em função do meu tempo. No debate a gente pode falar um pouquinho, né, mas lembrando, a Ana Paula já mencionou, o novo marco traz como meta de universalização do saneamento 2033, e para aqueles municípios onde a condição econômica não seja suficiente para o equilíbrio, né, entre a tarifa e a prestação de serviço, caso haja a prestação de serviço regionalizada, que esse é um ponto que o novo marco traz muito, né, a gente não pode deixar para trás aqueles municípios que têm uma atratividade econômica menor do que outros. A gente tem aí uma flexibilidade até 2040 para a universalização do saneamento no nosso país. Essa é uma perspectiva de investimento de 270 bilhões nos próximos anos, né, o que o país precisa para universalizar o saneamento, e, de fato, nós temos que sair da pré-histórica, né, da pré-história de saneamento. No webinar que eu estava anteriormente, eu achei muito engraçado o deputado Geninho, que foi o relator do código, falava: gente, a gente vai na favela, os meninos estão com o iPad dentro de casa, sai e pisa no esgoto. Esse mundo é um mundo muito dicotômico, né, que a gente tem que mudar essa realidade. Então, fico à disposição para o debate. Ana Paula, agradeço. Muito obrigada, Marília, pela sempre excelente palestra. Trouxe muitas coisas super importantes, as doenças como a leptospirose, disenteria, febre tifoide, cólera. Lembrando que falar em saneamento também é falar de saúde pública. Isso está mais claro do que nunca com a questão da Covid-19. Lembrando também que a Covid-19 é, sobretudo, uma questão ecológica. A questão das distorções também super importante, né? Porque onde não há saneamento hoje? Notadamente, cidades pequenas, nas periferias e nas áreas rurais. E isso só vai acontecer, essa universalização do acesso, se a regulação conseguir impor essa questão, porque hoje é um déficit e provavelmente vai continuar sendo se soluções de gestão não forem colocadas. Também a questão da segurança hídrica é de extrema necessidade, porque nós estamos vivendo, sim, um problema de escassez de água, é um problema não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Em 2025, já 1/3 do mundo vai sofrer com problemas de escassez. 2050 é uma verdadeira catástrofe, onde quando 50% da população mundial
não terá o mínimo para sobreviver. Então, nós temos que realmente repensar os nossos hábitos, as nossas políticas públicas e tratar a questão com a seriedade que ela merece ser tratada. E agora, gostaria de agradecer também a presença do professor doutor Felipe Brasil, que será o nosso próximo palestrante da Universidade Veiga de Almeida. Ele é técnico em agropecuária, engenheiro agrônomo, formado pela UFRRJ, mestre em doutor em agronomia e ciência do solo, pela UFRRJ e Évora, em Portugal. Ele tem mais de 20 anos dedicados, né, experiência ao setor agroambiental. Ele atua como sócio-diretor da empresa Costa Brasil Engenharia. Também atua como professor, como apresentador do canal Convergência Ambiental no YouTube. Ele é coordenador do MBA do IBMEC, professor e pesquisador do mestrado acadêmico em tecnologias ambientais da UFF, do mestrado profissional em ciências do meio ambiente na Universidade Veiga de Almeida. Ele foi assessor do meio ambiente e de desenvolvimento do interior da presidência do CREA do Rio de Janeiro, conselheiro do SECA, do CONEMA, no estado do Rio de Janeiro, até 2017, e ex-presidente da Associação de Engenheiros Agrônomos do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, professor. Estamos ansiosos para ouvir. Muito obrigado, Ana Paula. Queria dizer que eu estou aqui hoje como carioca, né? Estou reunido com 3 mineiros, mas eu estou me sentindo em casa porque eu sou filho de mineira, né? Minha mãe é de Uberlândia e a família toda é de Uberlândia, então eu estou aqui me sentindo em casa. Segundo, eu queria também parabenizar o professor Luciano pela sua apresentação nesse tema de saneamento rural, que inclusive é atualmente o tema do meu pós-doutorado. Estou fazendo pós-doutorado nessa área, no Departamento de Engenharia Agrícola e Ambiental também da Rural, né, da UFRJ, Universidade Rural do Rio de Janeiro. E queria parabenizar a nossa querida professora Marília pela sua apresentação, dizer que eu admiro muito o seu trabalho, saber do desafio que é ser secretária desse mega estado, né, que é Minas Gerais. Às vezes, quando eu falo de Minas Gerais, eu fico até envergonhado, porque o Rio de Janeiro tem 92 municípios, né, e metade do tamanho de Portugal. Mas os problemas são enormes, são imensos, né, os desafios aqui também são muito grandes. Mas, realmente, Minas, com 853 municípios, uma grande parte desses municípios com menos de 20 mil habitantes, longas distâncias, quer dizer, realmente não é fácil. E quem falar que cuidar do tema saneamento é fácil, quem tiver soluções fáceis, a gente tem que desconfiar, né? Porque realmente, senão já estava pronto, senão já estava feito. Então, eu queria iniciar a minha breve apresentação falando sobre duas principais definições que norteiam aí o nosso debate, a nossa discussão, né? A primeira é com relação ao saneamento básico. Eu acho que ficou muito clara a apresentação da professora Marília, quando ela reúne os componentes, né, desse saneamento básico, que é água tratada, esgoto tratado, drenagem de águas pluviais e resíduos sólidos urbanos, manejo de resíduos sólidos urbanos. Mas, de outra forma, nós vamos trabalhar o tema que é saneamento ambiental, que é um pouco mais que o saneamento básico, obviamente. Nós estamos tratando aí da junção da Política Nacional de Saneamento Básico com esse novo marco, também regulatório, mas com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, com todas as suas origens, com todas as suas propostas de classificação por origem das emissões de resíduos, sendo no estado líquido, no estado sólido, semissólido ou também atmosférico. E daí a participação do professor Luciano é fundamental, porque ele traz aí o tema das agroindústrias, ele fala do processamento de carnes. Então, obviamente que a gente começa a discutir saneamento dentro de um outro patamar, né? A gente começa a discutir o saneamento considerando aí os problemas da sociedade associados à saúde pública, associados às suas demandas por água, por tratamento de esgoto, as relações com coleta e disposição final de resíduos sólidos urbanos,
mas também com todas as demais fontes de poluição, com todas as demais fontes de degradação. Então, é importante nós lembrarmos, eu queria salientar, que hoje um dos grandes desafios que nós temos no Brasil, em todos esses sentidos, é a ausência de solução de continuidade. A gente precisa trabalhar muito fortemente os nossos trabalhos de engenharia consultiva. O Brasil hoje é um país que sofre pela ausência de projetos de prateleira. O Brasil é um país que sofre pela ausência de projetos que possam ser considerados realmente projetos consistentes e que possam ser, a cada recurso adquirido, escolhidos para serem executados. E daí a necessidade de se trabalhar projetos que tenham toda a história da engenharia envolvida, o projeto básico, ou conceitual e básico, e o projeto executivo. Então, é muito interessante, a professora Ana Paula chamou a atenção, né, no início da nossa palestra, falando que uma das grandes críticas no Brasil, históricas críticas que nós temos, sobretudo ouvi muito isso quando se falava da FUNASA e de outros órgãos, é que nós sofremos por ausência de projetos. E da outra forma, usa-se inclusive esse termo, eu acho pejorativo e ruim, porque eu não acredito, eu acho que nós temos uma grande capacidade técnica no Brasil, eu acho que nós somos excelentes técnicos no Brasil, mas o que se diz é que nós temos uma péssima ou ruim qualificação técnica dos profissionais que atuam aí no setor público. Então, essas são críticas antigas, não são minhas, né? Eu só estou apenas trazendo para cá, e isso é interessante. Eu vou dar um dado importante aqui para ilustrar o que eu quero dizer. O Rio de Janeiro, por exemplo, há anos que ele não tem projetos desenvolvidos para que pudessem ser trabalhados em perspectivas futuras. Então, quando a gente fala em abastecimento de água no Rio de Janeiro, nós temos aqui a ETA Guandu, Estação de Tratamento de Água do Guandu, que a professora Marília conhece muito bem, e que é hoje uma importante ETA no mundo, e ela está no Guinness Book. Ela é a maior estação de tratamento de água do planeta. E isso não é motivo para ninguém ficar alegre, feliz, satisfeito e nem orgulhoso, né? Uma vez que a gente tem muito problema em relação a essas questões que envolvem aí a dependência que nós temos, a alta dependência que temos em relação a uma única ETA, em relação a uma única estação de tratamento. Então, a gente precisa realmente trabalhar esse tema, né, trabalhar esse contexto de que o país precisa de projetos, precisa de trazer realmente a engenharia com toda a sua força na área de projetos conceituais, projetos básicos, mas projetos executivos, e com isso garantir um conjunto de projetos de prateleira. Então, essa é uma primeira crítica que eu faço, né, no Brasil, para que a gente possa começar a pensar nesses desafios que temos futuros para essa universalização. Por que eu estou dizendo isso? Se nós trabalharmos, por exemplo, a maior parte dos municípios do Brasil, a gente não tem nem sequer ainda base cartográfica, nós não temos nem sequer ainda levantamentos topográficos, nós não temos dados, às vezes nem sequer da hidrografia, da hidrologia, nós não temos nem bons cadastros ainda de residências em ambiente urbano e também em ambiente rural. Então, quando a gente fala em fazer saneamento, a gente tem que lembrar disso, ou seja, ou a gente vai partir para soluções individuais e aí tentar trabalhar algumas soluções que podem ser usadas na área rural com alguma tranquilidade, como, por exemplo, sistemas rudimentares de fossa-filtro, biodigestores, sistemas aí combinados com soluções associadas à natureza, como a própria professora Marília colocou, ou nós vamos trabalhar de forma coletiva. E aí, trabalhar de forma coletiva, nós estamos falando realmente em obra de engenharia de grande escala, fazer redes de captação para que pudessem realmente essas redes serem a nossa fonte de esgoto para as nossas estações de tratamento ou para as nossas soluções que a gente vem a dar. Então, isso é realmente uma crítica importante, e eu queria deixar essa informação de que a gente vai precisar de um grande projeto Brasil de saneamento, um grande projeto que envolva aí realmente um número enorme de profissionais
que possam tratar desse tema, produzir projetos de grandes investimentos na engenharia consultiva. E, para isso, eu queria trazer aqui um tema que eu acho para ilustrar, que aconteceu em Málaga, na Espanha. É um tema que eu gosto muito de tratar quando eu falo da engenharia consultiva. Málaga, na Espanha, em determinado momento da história, ela sofreu um processo de esvaziamento, ela sofreu um processo de redução da sua economia turística e passou a ter grandes problemas relacionados à ausência de energia e a problemas de balneabilidade. Então, em determinado momento, foi considerado a necessidade de se fazer um grande projeto, um mega projeto para essa cidade, na Espanha, baseados na energia solar e baseado na balneabilidade associada ao saneamento. Então, o que eles perceberam? Que esse era um mega projeto de turismo, era um mega projeto de recuperação da economia desse local. E o que eles perceberam? Que esse mega projeto de turismo, de recuperação da balneabilidade, de recuperação da qualidade da água dos rios, de recuperação, inclusive, da infraestrutura turística, de implantação de parques solares e etc., envolviam mais de 56 áreas da economia, da engenharia, para que esse projeto pudesse sair do papel. Então, o que eu estou dizendo para a gente refletir é que um mega projeto de saneamento no Brasil nada mais é do que um grande projeto de engenharia, e a gente necessitaria de muitos, mas muitos engenheiros envolvidos das diversas áreas para que nós pudéssemos realmente, talvez, gerar uma nova economia no Brasil, que seria a economia do saneamento. Então, seriam oportunidades de trabalho, oportunidades de emprego, e, ao mesmo tempo, se nós pensarmos aí em 7.500 quilômetros de costa, com a grande parte dos municípios, das capitais desses estados litorâneos, lançando esgoto in natura nos seus rios, no mar, nós estamos simplesmente tendo aí um desserviço para que pudéssemos usar esses 7.500 quilômetros aí de costa para o maior, talvez, país turístico do mundo. Então, eu sempre falo isso, ou seja, se nós pegarmos apenas a balneabilidade brasileira, o tratamento das grandes cidades litorâneas, das grandes cidades, inclusive não litorâneas, mas que são representativas, importantes nos grandes mananciais hídricos do país, como é o caso de Minas, como é o caso aí de grande parte do Centro-Oeste, como é grande parte, inclusive, do Norte do Brasil, nós teríamos trabalho aí por centenas de anos para milhares de profissionais, gerando economia, gerando serviço e, obviamente, trazendo aí maior qualidade de vida à população e atraindo maior economia do turismo, economia das mais diversas que nós poderíamos ter. Então, essa é uma primeira crítica que eu gosto de deixar sempre, quando o assunto é desafio do saneamento, porque nós sabemos, a professora Marina, inclusive, deixou muito claro o retrato do Brasil, né? Ou seja, deixou muito claro que nós temos aí grandes desafios do esgoto sanitário. Nós temos, por exemplo, cidades no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, com mais de 1 milhão de habitantes. Essas cidades têm aí 80%, 85% de água tratada fornecida nas residências, mas tratam zero do esgoto sanitário. Zero, ou seja, todo o esgoto sanitário gerado vai para a Baía de Guanabara. Então, isso acontece no Brasil inteiro. Se nós formos ao Nordeste, o Norte, todo o Sudeste, se nós formos ao Sul, aí, por mais que a gente tenha avançado nos últimos anos, esses desafios são enormes. E uma outra questão que eu queria colocar para o debate, que eu acho importante, é com relação ao saneamento ambiental, a gente tratar de desafios que estão sendo deixados ainda de lado e que eu chamo que poderia ser considerada como a metade oculta do saneamento, né? Ou seja, a gente não trabalha relativamente bem no Brasil o conceito de resíduo perigoso, o conceito de efluente perigoso, o conceito de emissões perigosas atmosféricas. A gente não trabalha bem esse conceito. Então, quando a gente fala, por exemplo, de resíduo sólido urbano, quando a gente trabalha de resíduo sólido urbano como sendo um resíduo não perigoso, e aí a solução de engenharia rudimentar medieval que a gente tem dado, que é o aterro sanitário,
ele considera, obviamente, que a gente está levando resíduo orgânico e resíduo não perigoso, não inerte, para aquele aterro sanitário. E quando a gente vai analisar o chorume desse aterro, que é um tema fundamental para a gente trabalhar também aí nos nossos temas de saneamento ambiental, saneamento urbano, industrial, portuário, a gente sempre vai ter conceitos associados entre os efluentes sanitários, efluentes industriais, mas nós vamos lembrar também da grande quantidade de chorume que nós geramos nos aterros sanitários e nos lixões brasileiros. Então, quando eu trabalho o lixão ou o aterro sanitário e vejo o chorume, vou estudar aquele chorume, a gente percebe que ali tem muitos elementos perigosos, tóxicos, reativos, corrosivos. Então, hoje, a gente precisa abrir, eu digo que a gente precisa realmente repensar a forma como a gente está trabalhando essa parte dos resíduos sólidos, ou seja, os resíduos sólidos urbanos, eles não são resíduos não perigosos como a gente deveria imaginar. Isso é claro, porque eu não posso afirmar que o meu lixo residencial ele só tem resíduos não perigosos. Então, esse é um grande desafio de saneamento ambiental, é abrir essa caixa preta do resíduo, ou seja, o que realmente a gente está colocando naquele saco de lixo e o que está indo para o aterro sanitário ou para o lixão em termos de produtos perigosos ou resíduos perigosos. Então, quando eu falei que o tema saneamento ambiental e o tema saneamento básico, eles caminham juntos, mas o tema saneamento ambiental ele é muito maior e muito mais abrangente, é necessário a gente entender que está faltando saneamento ambiental dentro do saneamento básico. Então, é muito comum, quando nós estudamos esgoto sanitário, por exemplo, nós encontrarmos grandes concentrações de óleos, de derivados de petróleo. É muito comum nós encontrarmos, por exemplo, grandes concentrações de fármacos, de produtos de origem industrial e de problemas dos mais diversos, como colocou muito bem a professora Marília, em relação à patogenicidade. Então, é óbvio que se a gente trabalha com resíduo sólido urbano como sendo apenas o material orgânico ou aquele que não teve uma outra possibilidade de ser tratado, e se nós realmente trabalhássemos esse orgânico para fins de compostagem, biodigestão, e todos os demais recicláveis, e todos os demais perigosos, fossem realmente levados para uma cadeia de negócios de resíduo correta, provavelmente nós também teríamos que ter um exército de pessoas trabalhando essa logística reversa, que é esse grande desafio do saneamento ambiental também desse século XXI e dos próximos séculos que virão. Então, quando a gente trabalha apenas a Lei 12.305 de 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e o seu Decreto 7404 de 2010, nós vamos perceber que nós estamos muito distantes daquilo que preconiza a legislação de resíduos no Brasil. Nós fomos trabalhar, por exemplo, a Lei 11.445 de 2007, a Política Nacional de Saneamento Básico, e aí o novo marco regulatório de 2020, a gente vai perceber que a gente está muito distante também de atingir a universalização. Mas mais do que isso, mesmo que a gente atinja essa universalização, a gente está trabalhando com muitas origens e classificações de resíduos dentro de um todo que não deverá ser tratado dessa forma. Então, quando a professora Marília colocou com relação ao resíduo da construção civil, né, acabei também agora de orientar uma dissertação de mestrado nessa área, onde nós mostramos em alguns municípios do Rio de Janeiro o total descaso com relação aos resíduos da construção civil do pequeno gerador, que é tratado como lixo comum. Quando nós pegamos, por exemplo, os resíduos de serviço de saúde, e a gente vai ver grande parte dos resíduos de serviço de saúde ainda sendo tratados também como resíduo ou lixo comum. Quando nós falamos dos resíduos industriais, quando nós falamos dos resíduos agroindustriais, como colocou muito bem o professor Luciano, nós vamos perceber que dentro desse montante de resíduos do Brasil, a gente ainda tem que criar inúmeras oportunidades, inúmeras cadeias de negócio, inúmeros procedimentos, protocolos e projetos. Então, por isso que eu queria meio que chamar a atenção para isso, né? De que o saneamento ambiental ele ainda está num processo quase que infantil em termos de desenvolvimento, enquanto que eu posso dizer que o saneamento básico ele está entrando na fase pré-adolescente, ou seja, está começando a trabalhar o saneamento básico
um pouco mais preocupados aí com a questão de doenças de veiculação hídrica, a questão que envolve aí os resíduos sólidos urbanos nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, mas quando nós falamos em saneamento ambiental, a gente ainda está começando a engatinhar. Um dado que eu quero trazer aqui também em relação a isso é se nós buscarmos, por exemplo, o que está se revelando no Brasil em termos de solos contaminados, os imóveis contaminados no Brasil. Isso é um tema fundamental para a gente discutir. Se nós formos no site da CETESB, nós já temos mais de 5.500 imóveis declarados contaminados no estado de São Paulo. Nós fomos trabalhar Minas Gerais, região metropolitana de BH, Rio de Janeiro, os cemitérios de indústria do Rio de Janeiro, da Avenida Brasil. Nós fomos trabalhar só a temática, por exemplo, dos postos de combustível, das indústrias químicas, farmoquímicas. Então, é muito importante que a gente tenha total consciência de que essa temática do saneamento ambiental ela tem que romper as barreiras da água e do esgoto. Então, isso é um tema que a gente precisa realmente trazer para nossos debates, para as nossas discussões, e, obviamente, que, como colocou muito bem a professora Marília, quando se fala em água e esgoto, a gente sempre vai ter um balanço, né, muito diferenciado, ou seja, uma concessionária de água, que vende água tratada, que tem um commodity importante como água potável. Obviamente que ela vai tentar, de alguma maneira, trazer para a água potável o seu principal valor. Só que a gente não pode mais enganar a sociedade. A sociedade sabe que quando ela paga pela água tratada, pela água potável, ela paga duas vezes. Então, ela paga pela água que entra e pela água que sai. Então, obviamente, o que nós temos aí é um descaso histórico com essa metade oculta do saneamento, que é o esgoto sanitário. Então, os índices de saneamento de 40%, 48%, 45%, eles são questionáveis. Se nós formos realmente fazer uma grande avaliação, uma grande auditoria, um grande monitoramento de saída de grande parte desses sistemas de tratamento, nós vamos verificar que a gente vai ter muitos problemas. E, por exemplo, quando eu falo da CONAMA 430 de 2011, que é o pesadelo aí de grande parte dos nossos gestores, a gente vai perceber que grande parte dos lançamentos tratados, eles não atendem o mínimo necessário dessas nossas normas, dessas nossas resoluções. Então, é óbvio que a gente está fazendo aqui uma análise de desafios, né, de perspectivas. A gente precisa lembrar que dentro do meio acadêmico, dentro de um congresso como o nosso, a gente não pode deixar de tocar nesses temas de grande relevância. E aí eu queria fechar a minha fala e abrir aí para o debate, para também não ficar muito cansativo, com relação à drenagem de águas pluviais, que é justamente esse tema que a gente começou a tratar aqui, né? A gente teve aí agora, essa semana, né, um dia de chuva no Rio de Janeiro. Um dia de chuva. Foi suficiente para inundar o Rio de Janeiro. Então, como foi muito bem colocado pela professora Marília, a gente tem meses atípicos, né, em Minas, no Brasil, em São Paulo, mas o que a gente percebe é que nós estamos aí vivendo uma grande dicotomia. Nós trabalhamos num clima tropical sazonal, pedindo a São Pedro, todo final de agosto, que chova. A gente fica rezando, pelo amor de Deus, nós estamos vivendo as queimadas agora no Brasil. E a gente reza para São Pedro, e aí a chuva chega. Quando a chuva chega, sabe o que acontece? A gente reza para ela ir embora. Então, nós somos realmente inoperantes, ineficientes no manejo dessa água pluvial tão importante para o país. E quando a gente fala, por exemplo, em 2014, 2015, escassez de água na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, nós estamos falando de uma escassez de 2 anos que eles vieram subsequentes a 2 anos de cheia, de enchente. Então, a gente precisa lembrar que essas operações de engenharia, essa parte que envolve reservação, capacidade de nós fazermos aí o manejo das águas pluviais, de fazer com que essa drenagem ela chegue a ser positiva no sentido de reservar, de desviar para locais que a gente realmente necessita de que essa água chegue sem causar prejuízo às regiões metropolitanas, de fazer obras de engenharia. Por quê? Porque o Brasil vive ainda
na drenagem de água pluvial, a síndrome de Sucupira e de Odorico Paraguaçu. Ou seja, nós não fazemos infraestrutura de saneamento, mas nós capeamos as cidades. Nós não fazemos estrutura de drenagem urbana, mas nós asfaltamos as cidades. Então, se nós não partimos para um grande projeto de engenharia de drenagem urbana, provavelmente nós vamos ter que comprar barcos e, de vez em quando, nós vamos ter que pedir, pelo amor de Deus, para cavar poços profundos para, no período de inverno, ter água para consumir. Então, era isso.